Entre os anos de 1950 a 1990, a América Latina viveu um vigoroso processo popular revolucionário, do qual a Revolução Cubana serviu de inspiração a alimentar a utopia possível de uma América Latina livre, de fato, e independente das potências imperialistas europeias e, sobretudo, dos Estados Unidos. O professor Emissáder divide os processos revolucionários na América Latina, desde meados do século XX, em dois ciclos. Segundo ele, o primeiro ciclo está centrado nas guerrilhas rurais e no sucesso da Revolução Cubana, que se desenrola entre os anos de 1950 ao início da década de 1970. O segundo ciclo inicia-se com a Revolução Sandinista na Nicarágua de fins dos anos de 1970 e se estende até o início dos anos de 1990, caracterizada pela luta de guerrilhas urbanas. O que há em comum entre esses ciclos guerrilheiros na América Latina é a busca pela libertação econômica e política imposta pelo imperialismo estadunidense. Defende Emi que a América Latina, no início do século XX, passou de uma zona de influência direta estadunidense para a condição de completa integração ao campo capitalista liderada pelos Estados Unidos. Ainda assim, naquele tempo, muitos países do continente tiveram partido de inspiração marxista, socialistas e comunista. No Chile, no início dos anos de 1930, houve um breve governo que se reivindicou socialista. Contudo, de fato, o socialismo esteve longe de ser uma alternativa política para a América Latina, até que a Revolução Cubana conseguiu modificar radicalmente esse quadro. Em Cuba, a vitória do socialismo subverteu a própria teoria marxista, pois a revolução ocorreu num país desindustrializado, de economia primária exportadora, e não foi liderada por um partido comunista ou socialista, mas por um movimento guerrilheiro que, pela primeira vez na América Latina, conseguiu unir reivindicações antiditatoriais com as reivindicações nacionais e as reivindicações socialistas. A luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista somou forças à luta contra os interesses das empresas norte-americanas, apoiada pelo governo dos Estados Unidos, e essas lutas convergiram rapidamente em direção a uma revolução que derrotou o capitalismo. A Revolução Cubana atingiu seus objetivos através de uma estratégia de luta armada centrada no campo, por meio da guerra de guerrilhas. Mas não foi algo totalmente novo. Esse tipo de luta já tinha antecedentes no continente. Elas já estavam presentes, por exemplo, nas guerras de independência, como é o caso da luta conduzida por Manuel Rodrigues no Chile, e em várias outras formas de luta rural, como as lutas de Pancho Villa e Emiliano Zapata na Revolução Mexicana, a Coluna Prestes no Brasil, e chegando aos combates de Farabundo Martí, em El Salvador, e de Augusto César Sandino, na Nicarágua, no início do século XX. O modelo estratégico cubano vitorioso de janeiro de 59, com pouco mais de 2 anos de luta de guerrilha, abriu novas alternativas, mas também impôs outros desafios e dificuldade ao conjunto da esquerda da América Latina. Ainda assim, o sucesso dos revolucionários cubanos teve uma influência maior do que qualquer outro evento sobre a esquerda do continente, maior mesmo do que a influência da Revolução Soviética para o continente europeu. Veja, o triunfo dos revolucionários cubanos coincidiu com o esgotamento do impulso de crescimento das economias do Cone Sul do continente e com o início de um novo ciclo de ditaduras na América Latina. A proposta cubana de ruptura com a ditadura de Fulgêncio Batista, de realização simultânea das reformas agrárias e urbanas, de resistência ao imperialismo norte-americano e com a campanha nacional de alfabetização, afirma-se como uma alternativa no mesmo momento em que os golpes militares obrigavam a esquerda a confrontar-se com as limitações da via institucional e a reconhecer as possibilidades reais da luta de guerrilha. O modelo revolucionário cubano, difundido pelo primeiro diário de Ernesto Che Guevara, intitulado A Guerra de Guerrilhas, foi esquematicamente resumido pelo francês Regis Debray e publicado no livro Revolução na Revolução. Este livro alastrou-se rapidamente pelo continente e passou a servir de guia aos grupos guerrilheiros. Afinal, se estava diante das experiências vitoriosas do guerrilheiro Che Guevara. E desta forma, o Diário de Che Guevara contribuiu para o surgimento de movimentos guerrilheiros na Venezuela, no Peru, na Guatemala e tentativas frustradas na Nicarágua e na República Dominicana, além da já existente, desde então, guerrilha colombiana, ou das guerrilhas colombianas. Assim, países com estruturas sociais centradas no campo
de economias primárias exportadoras, candidatava-se a reproduzir o modelo estratégico cubano, colocando-se sob sua direção, ainda mais por este ser um momento marcado pela impotência das outras forças de esquerda, fosse porque estivessem envolvidas em lutas parlamentares, sem possibilidades reais de vitória, ou porque estavam enredadas em polêmicas ideológicas, sem capacidade de ação prática. Veja, o primeiro ciclo de luta armada na América Latina transcorreu, portanto, na década de 1960, sob o forte impacto da vitória socialista em Cuba e com o apoio direto do governo cubano, o qual passou a sofrer um duro processo de isolamento e de hostilidade pelos Estados Unidos e por grande parte dos governos do continente, que, segundo a orientação de Washington, rompeu relações com a Havana. O governo cubano, por sua vez, apoiava as lutas armadas, fornecendo treinamento militar para os movimentos guerrilheiros e bancava uma intensa campanha política e ideológica contra o imperialismo e os governos latino-americanos aliados aos Estados Unidos. Veja, esses novos movimentos guerrilheiros já não contavam com alguns fatores que haviam sido cruciais para os revolucionários cubanos vitoriosos. Em primeiro lugar, já não havia mais o fator surpresa, como na Revolução Cubana. Ao contrário, amparados na doutrina de segurança nacional, os governos militares assumiram a dianteira e passaram a perseguir e colocar sob suspeita de subversão qualquer tipo de movimento com a mais tênue semelhança com o movimento cubano, justificando a repressão que se abateu ao conjunto da esquerda na América Latina. Em segundo lugar, as inúmeras divisões da esquerda, não só entre reformistas e revolucionários, como também entre os soviéticos, maoístas e castristas, contribuía para enfraquecer a esquerda, mas também o conjunto das forças populares, pois dificultavam a formação de uma frente ampla contra a ditadura. Essa mesma frente que fora fundamental à vitória da Revolução Cubana. A vitória dos revolucionários cubanos parecia decretar a morte dos partidos políticos tradicionais e da sua estratégia eleitoral. Mais ainda, os sucessivos golpes militares e o apoio das burguesias nacionais, não só a ditadura, como também a própria internacionalização da economia, enfraquecia ainda mais os partidos comunistas que haviam apostado na sua posição nacionalista e anti-imperialista, mas que buscavam fazer a luta dentro das vias institucionais legais. Por outro lado, os argumentos maoístas da Revolução Chinesa contra a coexistência pacífica, ou seja, a conciliação de classes, e a própria importação de empresas capitalistas, cujo maior exemplo foi a instalação da Fiat para produzir automóveis na União Soviética, pelo campo socialista, introduziram novos fatores de enfraquecimento aos partidos mais importantes da esquerda latino-americana. Havia, portanto, entre as esquerdas, uma certa briga intestinal. Para que tenhamos ideia, a China só apoiava os partidos que seguissem rigidamente suas orientações, impedindo o estabelecimento de aliança com os outros movimentos que se uniam em torno da Revolução Cubana. Assim, embora esses anos representassem um fortalecimento da esquerda, essas divisões dificultaram que ela se tornasse uma força hegemônica no continente. Pois bem, na América Latina, o primeiro ciclo de luta armada, centrado no Peru, na Guatemala e na Venezuela, foi derrotado. Contudo, posteriormente, a força acumulada nesses países tornaria possível a eclosão de um segundo ciclo. A morte de Che Guevara nas selvas bolivianas em 1967 e a derrota do projeto de constituição de um centro de coordenação dos movimentos guerrilheiros do continente marcou o final desse ciclo com um duro golpe na primeira ofensiva revolucionária após o triunfo da Revolução Cubana. Contudo, guerrilhas rurais ressurgiram na Guatemala e na Nicarágua nos anos 1970 e adquiriram força em El Salvador, marcando uma conflagração que se concentrou na América Central. Nessa fase, a estratégia dos focos guerrilheiros articulou-se com as frentes de luta voltado para a insurreição rural e semi-rural. Em outros termos, procurou-se adaptar a proposta cubana original com tipos de organização de massa no campo e com a participação mais intensa da população rural na luta guerrilheira. O triunfo sandinista na Nicarágua em 1979 constituiu ponto de inflexão na região, pois incentivou o segundo ciclo de guerrilhas na Guatemala e também uma grande expansão na luta armada em El Salvador. A proposta sandinista afirmava um modelo de democracia representativa, de economia mista e de política externa independente. Esse ciclo entrava em choque com a transformação da situação internacional.
A Revolução Sandinista tornou-se o alvo privilegiado da contraofensiva do governo de Ronald Reagan, obrigada a concentrar esforços no enfrentamento militar com a oposição armada pelo governo dos Estados Unidos. A Revolução Sandinista, assim, pagou o preço de ter o desenvolvimento econômico bloqueado. Esse desgaste determinou o enfraquecimento do apoio da população ao governo sandinista e terminou levando-a à derrota em 1990, um marco internacional do fim do campo socialista com a queda do Muro de Berlim. Fechou-se assim a vertente centro-americana do segundo ciclo de lutas guerrilheiras na América Latina. Pois bem, essa derrota das guerrilhas na América Central vai fazer com que o foco guerrilheiro se desloque para o Cone Sul. E aí envolve-se as guerrilhas do Uruguai, no Brasil e na Argentina, com uma característica fundamental. Essas guerrilhas são, quase que em sua totalidade, guerrilhas urbanas. Com base na experiência cubana, mas procurando adaptá-la às condições de cada país, foi um ciclo que se desenvolveu entre os anos de 1967 a 1977. No Brasil, as principais organizações foram a Ação de Libertação Nacional, a ALN, do comandante Carlos Marighella, e a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que foi comandada por Carlos Labarca. Além de dezenas de outras organizações que introduziram formas de ação inovadoras, como o sequestro de embaixadores estrangeiros para troca com militantes presos. Essas ações faziam parte da acumulação de forças urbanas visando a construção de frentes rurais de guerrilha. No Brasil, a guerrilha do Araguaia é um exemplo disso. No Uruguai, o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros foi o grande protagonista da luta guerrilheira urbana naquele país, iniciando-se ainda sob a vigência do regime parlamentar e estendendo-se ao período do regime militar uruguaio. O movimento guerrilheiro Tupamaros desenvolveu ações de sequestro de agentes da contra-insurgência dos Estados Unidos, de grandes empresários e de personalidades do regime político ditatorial naquele país. Em suma, sua estratégia centrada na guerrilha urbana, pela primeira vez no continente, num país com forte concentração da população na capital, conseguiu acumular força guerrilheira urbana de grande envergadura. Na Argentina, as guerrilhas encontraram suas principais expressões no movimento montoneiro, no movimento Montoneiros e na vertente peronista e também no Exército Revolucionário do Povo, de vertente marxista. Os montoneiros assumiram uma estratégia de guerrilha urbana, enquanto o Exército Revolucionário do Povo pretendia que a força acumulada nas cidades desembocasse na guerrilha rural, de modo similar ao que ocorrera no Vietnã. Pois bem, os movimentos guerrilheiros dos três países do Cone Sul tiveram de enfrentar, em graus distintos, as dificuldades de acumulação das forças militares nos grandes centros urbanos, derivadas especialmente do impacto da ação coordenada das ditaduras militares desses vários países, no que ficou conhecido como Operação Condor, e, evidentemente, dos efetivos da doutrina de segurança nacional, que defendia a eliminação física dos oponentes. O campo mostrou-se mais propício à construção de uma força militar numerosa, com a possibilidade, inclusive, de formar destacamentos regulares, como foi o caso do Exército Rebelde na Revolução Cubana. Nos grandes centros urbanos, porém, esse processo encontrou barreira que os movimentos guerrilheiros não conseguiram superar, sendo finalmente cercados, derrotados e destruídos. As derrotas das guerrilhas na América Central e no Cone Sul concluem o segundo ciclo de guerra de guerrilhas no continente e também revelaram o esgotamento dessa estratégia, a mudança radical na correlação de forças internacionais, pendendo fortemente a favor dos Estados Unidos, e os seus reflexos diretos no fortalecimento das forças armadas dos países da América Latina. Criaram, assim, dificuldades novas e quase insuperáveis, incentivando a mudança de estratégia da esquerda do campo militar para o campo da luta política institucional e de massas. Sobreviveu por mais tempo as guerrilhas colombianas levadas a cabo pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, e pelo Exército de Libertação Nacional, o ELN, com uma trajetória diferente no tempo em relação aos outros movimentos guerrilheiros. Sobreviveram, de certa forma, em condições de duro assédio militar dos Estados Unidos. Acusadas de envolvimento com o narcotráfico, atacadas pelos militares colombianos e norte-americanos, além dos paramilitares, os dois movimentos guerrilheiros mantiveram por algum tempo sua capacidade de ação em um quadro de militarização geral do país. Nas últimas décadas, esses últimos focos guerrilheiros na América Latina
têm negociado com o governo colombiano e buscam a via institucional.